Olá, seja bem-vindo ao canal Odisseia. No vídeo de hoje, vamos falar de um tema muito interessante e muito importante: traumas, perdas e danos. Se interessou? Ideia central desse vídeo: todos os bens, todas as dádivas da existência corporal são temporários. Os relacionamentos, nossos parentes, os bens materiais, nosso próprio corpo. A sabedoria, então, está em aproveitar o máximo possível essa dádiva enquanto ela está na nossa vida. E também desenvolver resiliência para o momento da perda. Qual é o grande problema, no entanto, da nossa mente? Nós alimentamos a ilusão de que as dádivas da vida corporal são ilimitadas, que nunca vai acabar, que nunca vai ter fim. A gente se esquece de que nasce, amadurece e morre, de que todas as coisas dessa vida, desse mundo aqui, têm um prazo, precisam ser usufruídas, aproveitadas, honradas, enquanto estão na nossa vida. Gostou dessas ideias? Então agora queremos falar algumas estratégias, algumas coisas que podem te ajudar a compreender melhor seus traumas, suas perdas e seus danos. A primeira ideia para corrigir essa forma equivocada de pensar sobre traumas, perdas e danos é entender que ninguém supera trauma, perda e dano. Ninguém passa por cima dos traumas, das perdas e dos danos. A gente prossegue, a gente continua vivendo, apesar dos traumas, das perdas e dos danos, e com os traumas, com as perdas e com os danos. Isso fica em você, isso faz parte da sua história. Isso está marcado na sua vida. Não tem como simplesmente esquecer, superar, fingir que não existe. Nós prosseguimos, apesar e com tudo isso. Se é assim, eu quero te contar algumas histórias que vão ilustrar isso que eu estou te dizendo. E vou trazer algumas ideias para que você raciocine sobre essa frase forte que eu acabo de dizer. Ninguém supera ou passa por cima de traumas, perdas e danos. Vamos entender isso melhor. Eu me lembro que fazia uma palestra em Santa Catarina. E depois da palestra, no momento do autógrafo, uma mulher de meia idade entrou na fila. E quando chegou o momento dela interagir comigo, ela me disse assim: eu queria te agradecer, porque você teve um papel muito importante para eu continuar vivendo, para eu prosseguir. Eu percebi muita emotividade, uma força nas palavras dela, e quase pude tocar a dor dela, de tão forte. E perguntei: o que aconteceu? Por que você me diz isso? E ela então me contou a história. Certo dia ela acorda feliz, toma café com o marido, com as duas filhas, uma de 22, outra de 24, sorri. O pai iria levar as duas filhas para uma cidade relativamente próxima da delas. Eles tomaram café, se divertiram, riram, ela ajudou as filhas com a mala, o que tinha esquecido, maquiagem,
essas coisas de mulher quando estão se preparando para alguma viagem. No entanto, nessa viagem, um acidente grave ocorreu e nesse acidente ela perdeu o marido e as 2 filhas, uma de 22 e a outra de 24. No café da manhã ela tinha uma família. No crepúsculo, no final do dia, ela não tinha mais família. No primeiro momento, essa cicatriz, esse trauma, essa perda gigantesca fez com que ela pensasse: não há razão mais para continuar vivendo. Eu não quero mais viver. Eu perdi tudo. Qual o sentido da vida? Qual o sentido em continuar, em prosseguir? No entanto, ela tinha ouvido e passou a ouvir algumas palestras minhas e veio me dar esse feedback. Naquele dia, mesmo sentindo a dor dela, quase podendo tocar aquela dor, mesmo me comovendo com essa história, eu pude concluir e ter certeza absoluta disso. Ninguém supera trauma, perda e dano. Essa mulher nunca vai superar ou simplesmente apagar isso da vida dela. Ela tomou a decisão de prosseguir, de seguir adiante, de cumprir sua missão de vida, apesar desse trauma, com esse trauma. E não foi diferente com Viktor Frankl. Viktor Frankl, psiquiatra judeu, foi levado a um campo de concentração com sua esposa. Sua esposa estava grávida. Não somente a esposa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família inteira. E o que aconteceu naquele local sinistro, nesse momento sombrio da história da humanidade? Toda a sua família foi brutalmente assassinada pelos nazistas. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, suas irmãs e sua mulher grávida. Viktor Frankl conta no seu livro Em Busca do Sentido que, apesar de todas essas perdas brutais, que apesar de tudo isso, ele tomou uma decisão. Eu não vou morrer nesse campo de concentração. Eu vou sobreviver. E segundo ele, isso foi o que deu sentido para ele prosseguir. Entenda, prosseguir, seguir adiante. Há um filme belíssimo. O ator principal é Will Smith. Chama-se Beleza Oculta. Nesse filme, ele faz o papel de um publicitário que tem uma famosa agência de publicidade junto com 2 amigos em Nova York. E, no entanto, ele perde a sua filha de 7 aninhos com leucemia. E então, sua vida parece se quebrar. Ele não encontra mais uma razão para viver. E o filme vai trabalhar esse aspecto. Eu não vou dar aqui spoiler, porque eu quero que você assista ao filme. Mas há um diálogo que chama muito atenção. Em determinado momento, em conversa com a psicóloga, ele diz assim: parece que tem algo quebrado dentro da minha cabeça. E a psicóloga responde para ele: claro, você perdeu uma filha. Você queria o quê? A decisão que ele precisava tomar era prosseguir, mesmo com algo quebrado dentro. A decisão que ele tinha que tomar era seguir adiante com aquela perda, apesar daquela perda, com aquele trauma,
apesar daquele trauma. Não há maneira, não havia maneira dele simplesmente apagar o fato de que perdeu uma filha de 7 anos. Bom, se você tiver com papel e caneta na sua mão, gostaria que você anotasse algumas ideias. Algumas ideias que vão te ajudar a compreender isso que eu estou falando. Eu sei que isso é forte. Eu sei que o que eu estou falando aqui está mexendo profundamente com você. Mas raciocina comigo. Primeiro, quando você se corta, imagina que você está na cozinha, você corta o dedo. Quando você cai, quebra um braço, uma perna. O que o seu organismo faz? Ele cicatriza. Ele recompõe. Ele apaga o corte? Não. Quando você quebra um osso, o seu organismo apaga? Não. Ele cicatriza. A marca fica lá. Quando você nasce, o seu sistema imunológico não está pronto. Nós temos um sistema imunológico inato e um adaptativo. Nosso sistema inato tem características comuns para nos proteger de agentes agressores externos e internos. Mas ele aprende. É no contato com os antígenos, é no contato com os agentes agressores que a sua imunidade vai sendo construída. Se eu te proteger desde bebezinho e não deixar que você tenha contato com nada, com nenhum vírus, com nenhum germe, com nenhuma bactéria, se eu te colocar numa redoma de vidro, você não sobrevive 10 minutos depois que se tornar um adulto. Por quê? Porque você não vai desenvolver o seu sistema imunológico adaptativo. E como que o sistema imunológico se fortalece? Sendo agredido, passando por desafios, enfrentando desafios. Se é assim com o seu corpo físico, por que seria diferente com a sua mente e com o seu coração? Por quê? Com a mente e com o nosso coração é a mesma coisa. Quando corta, cicatriza, mas não apaga. Para você se tornar forte, espiritualmente forte, mentalmente forte, emocionalmente forte, você precisa ser submetido a desafios, a traumas, a perdas, a danos. É assim com o corpo, é assim com a mente. Segundo elemento, traumas, perdas e danos requerem cicatrização e resposta imunológica. Para quê? Para que você continue vivendo, para que você prossiga. Esse é o objetivo. Se não fosse para prosseguir, para que cicatrizar? Se não fosse para seguir adiante, para que sistema imunológico? Faz sentido? Então, todos os traumas, perdas e danos da nossa vida deixam marcas profundas. Deixam uma história de lesão, uma cicatriz. Examinando o nosso corpo, a gente percebe cicatrizes, cada uma tem sua história. Se você fizer uma radiografia em um osso que quebrou, está lá a marca. A história está ali. Mas você sobreviveu. Você prosseguiu. E para prosseguir, você precisa de 3 coisas. E são as estratégias que eu quero conversar com você a respeito. Primeira estratégia. A primeira estratégia é
aceitação. Você vai precisar de muita, acredite, muita energia para cicatrizar. Você vai precisar de muita energia para que o seu sistema imunológico possa trabalhar. E não só a imunidade física, corporal, uma imunidade também psíquica, espiritual. Você vai precisar de muita energia. Então, não gaste energia brigando com a vida. A primeira estratégia se chama aceitação. Aceitação. Algumas coisas acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle. Não teria como eu evitar. Não teria como eu fazer diferente. Se você quer cicatrizar, se você quer se recuperar, precisa começar pela aceitação. É o primeiro passo. O segundo passo é resiliência. A fortaleza de uma pessoa pode ser medida pelas cicatrizes dela, pelos traumas que ela viveu, pelas situações que ela enfrentou. Um indivíduo que nunca passou por desafio, um indivíduo que sempre foi super protegido por pessoas que o amam, se torna uma pessoa extremamente frágil. O mais leve vento derruba essa pessoa, porque ela não adquiriu fortaleza. É como o sistema imunológico. Se você não deixar a criança, do período do seu desenvolvimento, entrar em contato moderado, é claro, moderado, um contato saudável com agentes agressores e com antígenos, ela não desenvolve sua imunidade adaptativa. E ela fica fraca, frágil. Qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer elemento agressor pode levar aquele corpo ao fim. Portanto, fortaleza é adquirida em meio a traumas, perdas e danos. Isso é resiliência. Resiliência é uma capacidade mínima, capacidade de lidar com estresse, com obstáculos, com perdas e com danos. O terceiro elemento, a terceira estratégia é renovação. Quando você perde alguém, quando você perde algo, quando você sofre um dano, quando você vive um trauma, a sua vida não será mais igual. Não será mais igual. Não tem como continuar vivendo da maneira que você vivia. É preciso renovar. Pensa no caso daquela mulher que eu te contei a história. Ela não tinha mais o marido, não tinha mais as filhas, então ela precisou encontrar uma outra vida. Uma nova vida começou. Não necessariamente melhor do que a primeira, mas uma nova vida. Ela precisou aprender renovação. E não há renovação onde não há esperança. Esperança. Por que renovar? Há uma frase no filme Beleza Oculta. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com essa frase. Uma das personagens do filme diz para o ator principal, para o personagem do Will Smith, diz assim para ele: se você observar melhor, nada está realmente morto. Se você
observar melhor, nada está realmente morto. A vida não cessa. De alguma forma, ela vai prosseguir. Mas é preciso lidar com essas limitações da vida física, da vida corporal. Renovação com esperança. Esperança de que em algum momento as coisas serão recompostas. Os ciclos voltarão. Como depois do inverno, volta a primavera. Eu tenho aqui uma tarefa para você. Pegue um papel, a caneta e anote essa tarefa. Eu queria que você escrevesse um trauma que você viveu, uma perda, um dano, algo que aconteceu na sua vida e que mesmo assim você prosseguiu, tanto que você está aqui agora, assistindo a esse vídeo. O que aconteceu? Qual foi o padrão que você adotou, que te permitiu prosseguir? Observe esse padrão. Você já tem a resposta. É impossível que você não tenha vivido nenhuma perda na sua vida até hoje. É impossível que você não tenha vivido nenhum trauma, nenhum dano. Observe o padrão. O que te fez prosseguir? Como você prosseguiu? Nós podemos lidar com os traumas, as perdas e os danos de uma maneira muito destrutiva. Você pode deixar que os traumas, perdas e danos te anulem, tomem conta do seu ser, te coloquem totalmente para baixo, te impeçam de seguir adiante. Se você lidar com eles dessa maneira, a cada dia você vai acrescentar mais dor. Não tem fim. Você pode ir acrescentando tanta dor, semelhante a uma pessoa que todo dia abre novamente a ferida. Nunca vai cicatrizar dessa maneira. No entanto, você pode adotar aceitação, resiliência e renovação. Deixar que o seu psiquismo cicatrize. Permitir que a sua imunidade espiritual, psíquica e corporal possa se fortalecer, se tornar alguém mais forte e seguir a jornada, apesar e com os traumas, perdas e danos. Se você acredita que esse vídeo tocou seu coração, se ele te ajudou de alguma maneira, compartilha. Dê o seu like, divulgue. Há muitas pessoas precisando ouvir isso, além de nós.